A SolarView não para de inovar. Acompanhe a partir de agora todos os detalhes de instalação e configuração do primeiro medidor Grid Zero universal do Brasil, com os inversores Growth. Bem, para podermos fazer o uso do novo Grid Zero SolarView, é necessário nós entendermos bem onde esse equipamento deve ser instalado. Por quê? Porque esse medidor ele vai ter que observar se há ou não exportação para a concessionária, né, exportação de energia. Então, esse equipamento, onde ele deve ser posicionado? O medidor ele sempre deverá ficar posicionado próximo ao medidor da concessionária. Normalmente ele vai ficar, né, conectado ali entre o medidor da concessionária e entre o quadro geral da unidade consumidora, perfeito? Então, posicionando ele nesse ponto, ele vai estar em paralelo com o medidor da concessionária e vai conseguir medir, né, a mesma coisa que é o medidor da concessionária. Então, ele vai conseguir observar se há ou não esse fluxo de exportação de energia. Então, após você definir esse ponto de instalação, você vai posicionar os TCs, né? E eles vão ser conectados nos fios e também é necessário, né, nós conectarmos alguns pontos de tensão para que o medidor ele tanto seja alimentado quanto também tenha as referências de tensão para poder fazer os cálculos de potência. Agora lembrando, quando for fazer a instalação, é muito importante estarmos utilizando também os EPIs necessários, como, por exemplo, luvas de proteção, às vezes óculos, capacete, dependendo, é lógico, do local onde esse equipamento vai ser instalado. Lembrando que no exemplo que nós estamos citando aqui, utilizando o inversor Growatt monofásico, nós estamos fazendo uma instalação monofásica, perfeito? Então, utilizaremos apenas um TC, né, para poder ser conectado no circuito de entrada da nossa instalação. E com respeito a essa instalação, não precisa se preocupar se o medidor ele ficar longe de onde os inversores estiverem. Por quê? Porque a comunicação 485 existente entre o Grid Zero SolarView e o inversor, ela pode suportar longas distâncias, então não precisa ficar preocupado com relação a esse ponto. Sabendo de tudo isso, vamos prosseguir então agora com a instalação. Para que a gente instale o nosso equipamento, né, o Grid Zero SolarView, é necessário nós desligarmos o disjuntor geral, né, da unidade para evitar o risco de choque elétrico. Então, vou desativar aqui o meu inversor, desativar o meu disjuntor, melhor dizendo, e também, né, já desativamos também o nosso inversor. Feito isso, nós vamos instalar inicialmente o transformador de corrente, certo? Atentando-se para a seta de referência que o equipamento possui, né, que fica na parte superior. Lembrando que a seta ela sempre deve estar apontada para carga ou para geração ali do circuito. Então nós vamos colocar a seta apontada nesse sentido. A seta tem uma aqui no lateral do equipamento, né? Então a nossa rede ela está vindo aqui por cima do nosso disjuntor e sendo distribuída para a carga por meio desses dois fios. No caso, a nossa fase, né, que a gente vai monitorar é essa daqui. Então, se o sentido é vindo da rede e indo para a carga, a nossa seta também vai ter que estar apontando para esse sentido, certo? Conecto o meu TC no fio com a seta apontando no sentido correto. Certifiquei de que o TC foi bem preso, então o nosso TC já foi posicionado. Agora, depois que eu posicionar o meu TC, os outros dois cabos que estão aqui comigo, que é o cabo do neutro e o cabo da fase, a gente também vai ligá-los. No caso, a minha fase ela está presente nesse barramento, então eu vou conectar, né, a minha fase nesse barramento. Posicionei o meu cabo aqui e prendi o parafuso. Então fiz a conexão da minha fase e também vou fazer aqui agora a conexão do neutro nesse outro barramento aqui de neutro. Posicionado o cabo também e parafusando até que ele fique preso. Bem, instalando o TC e instalando também, né, os dois pontos de alimentação do medidor, eu posso instalar o próprio medidor. Aqui no nosso caso, no quadro tem um trilho DIN, então a gente vai usar essa fixação para poder prender. Fixamos o nosso medidor no trilho, perfeito? E por último, vamos conectar
o nosso conector de alimentação juntamente com os TCs no primeiro conector presente na parte frontal aqui do medidor, o conector que vai estar com a anotação VA, IA e N. Perfeito? Então, fazemos a conexão do cabo aqui nesse ponto. Feita a conexão do cabo nesse ponto, o nosso medidor ele já vai estar instalado. E aí basta ligar novamente o disjuntor e aí podemos seguir para os passos de conexão, né, do cabo da RS485, para que ele possa executar, né, a comunicação entre o inversor e entre o medidor Grid Zero SolarView. Bem, depois de instalado, agora nós vamos realizar a configuração do Grid Zero SolarView. Para a gente poder realizar essa configuração, é necessário nós habilitarmos o Bluetooth do Grid Zero SolarView. E para habilitar esse Bluetooth, basta apenas pressionar o botão inferior por cerca de 5 segundos ou até ver a luz azul do LED piscar. Quando isso acontecer, solte o botão e o Bluetooth do equipamento já vai estar habilitado. E aí, para poder fazer a configuração nele, com o Bluetooth habilitado, nós vamos acessar o Grid Zero SolarView usando o aplicativo SolarView. E aí, no aplicativo SolarView, nós vamos entrar nele aqui agora e vamos ver o passo a passo de configuração. Então, eu entrei aqui no aplicativo SolarView e aí, chegando na tela inicial, eu vou rolar ela até o final da página e aí clicar em configurar medidor. Quando eu clicar em configurar medidor, eu vou clicar aqui depois escolher qual que é o meu equipamento, que é o Smart Meter SolarView 3.0. Ele fala sobre algumas orientações, né, 3 passos aqui antes da gente iniciar a configuração. Vou clicar em próximo. Pergunta se a sinalização, se ele está energizado. Clico em próximo. E se o LED azul está piscando. Marquei a caixinha e depois clico em iniciar configuração. Quando eu clicar em iniciar configuração, o meu equipamento vai aparecer aqui na listagem de dispositivos Bluetooth. Basta você olhar o serial do seu equipamento, que fica no adesivo lateral dele, que vai ser também, né, o mesmo nome aqui do seu dispositivo Bluetooth. Perfeito? Cliquei aqui no meu equipamento e aí vou entrar no fluxo de configuração. Nesse fluxo de configuração, inicialmente eu vou configurar a rede Wi-Fi, que vai ser utilizada com esse equipamento. Então eu vou escolher aqui a rede da SolarView. Você vai digitar sua senha. E clicar em conectar. Posso clicar em conectar, ele vai fazer a configuração de rede. E depois ele vai executar também alguns testes de rede, para ver se essa rede ela pode ser utilizada. Então basta apenas aguardar nesse momento. Joia! Observamos aqui que a conexão foi realizada com sucesso. Clico em continuar. Ele pergunta o tipo de ligação do medidor. Como foi feita num passo anterior aqui, nós vimos que a ligação desse medidor, né, ele é um medidor monofásico, porque o nosso inversor também é monofásico, então o nosso circuito está baseado nesse tipo de ligação. Então nós vamos selecionar aqui monofásica. Depois que selecionar o tipo de circuito, ele vai exibir para a gente algumas medições. Então aqui eu posso observar a tensão, corrente, potência, né, algumas informações para verificar se a minha instalação foi feita de forma correta. Conferir aqui, está tudo ok, vou clicar em continuar. Ótimo, o medidor está configurado. Agora eu venho aqui, clico em ver medições. E aí verifico novamente os dados desse equipamento para ver se está tudo certo. Estando tudo ok, você vai clicar aqui em cima na seta de voltar. E aí, depois de fazer essa configuração de circuito e tudo mais, nós vamos fazer a configuração da 485 desse medidor, certo? Então nós vamos ir aqui em configuração do equipamento mestre. Clicando em configuração do equipamento mestre, ele vai perguntar para a gente se a gente quer realmente executar alguma mudança, e aí a gente clica em estou ciente. Aqui, o nosso medidor ele ainda não está setado corretamente. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar o fabricante já estava correto, que é o Growatch. A família,
Então nós vamos selecionar a família monofásica e o modelo, todos os modelos compatíveis com a família monofásica. Também o endereço de comunicação 1, a taxa de transmissão 9600, está correto. Número de bits da mensagem está também correto. Bit de paridade e bit de parada. Então todas essas informações aqui estão ok para o GrowWatch monofásico, certo? Então vamos clicar aqui em salvar. Clicando em salvar, ele fez o processo aqui de configuração. E aí a gente volta para a página de status do equipamento. Verifica se está tudo corretinho aqui na página de status também. E em seguida, a gente pode clicar aqui em voltar e finalizar o processo de configuração do Grid Zero SolarView. Vocês podem observar que o LED agora ele está na cor verde, né? Então mostrando assim que o passo a passo de configuração foi correto, né? No caso do nosso medidor. Agora, depois disso, a gente vai mostrar também a configuração que vai ser feita no inversor. Bem, depois que fizemos a parte de configuração no medidor, vamos configurar agora também o nosso inversor. No inversor GrowWatch monofásico, como é que vai ser feita a configuração para habilitarmos, né, o controle de exportação de energia? A gente vai selecionar, né, por meio do botão dele aqui. Então vou clicando uma vez apenas para poder trocar de menu, até chegar nesse Set Parameter. Então vou clicar duas vezes para poder selecionar esse parâmetro. Ok. Ele vai me dar duas opções, né? Configurações gerais e configurações avançadas. Então, vou selecionar as configurações avançadas, perfeito? Clico duas vezes, ele vai pedir uma senha. A senha desse inversor em específico é 1, 2, 3. Então, eu seleciono o primeiro dígito, 1, clicando duas vezes. Confirmei. Agora eu clico uma vez para mudar o segundo para 2. Clico duas vezes para poder confirmar. E clico mais duas vezes lentamente para poder chegar no número 3 e depois duas vezes rápido para poder confirmar. Joia. Ele liberou o acesso. Vou clicando uma vez para poder navegar entre os menus até chegar no menu de Export Limit. Clico duas vezes para poder acessar esse menu e vou clicar aqui na opção On e clico duas vezes. Ele me pergunta se eu estou usando um transformador de corrente ou se eu estou usando um medidor. Então, eu vou na seleção medidor e clico duas vezes. Ele me pergunta qual é o controle de exportação que eu quero fazer. Então, eu vou selecionando, clicando duas vezes para poder mudar de dígito, né? Então, cliquei duas vezes, mudei de dígito, mais duas, mudei de dígito de novo, mais duas, mudei de dígito de novo. Estamos mantendo aqui em 0%, por quê? Porque a ideia nossa é que ele não exporte, né? Então, por isso que a gente colocou aqui o limite de exportação como 0. Clico duas vezes para poder confirmar. Beleza, então está confirmado o controle de limite de exportação, perfeito? Então essa é a configuração que nós vamos precisar fazer no inversor. Feito isso, nós vamos clicar agora 3 vezes para poder voltar para aquele menu inicial que a gente estava antes. Clico 3 vezes, até ele retornar para o primeiro menu. Que era aquele menu Set Parameter. Feito isso, a gente já está nesse menu inicial e pode clicando uma vez até chegar nas informações. Vocês vão notar que ele está com um alarme aqui agora. Mas isso está acontecendo porque a gente ainda não conectou o nosso inversor ao nosso medidor, né? Não fizemos a conexão física entre os dois equipamentos. Então, agora nós iremos fazer a conexão física e vocês vão observar que os status, tanto do medidor quanto do inversor, eles vão se alterar. Para poder fazer a instalação no inversor, nós vamos utilizar um cabo de par trançado. Lembrando que para distâncias maiores é importante a conexão, né, ser feita com um par trançado blindado, perfeito? Aqui no nosso caso a gente está utilizando um sem blindagem porque os equipamentos são muito próximos. Vamos utilizar, né, o próprio conector
da parte de comunicação que a AgroWatch nos disponibiliza, certo? E vamos fazer a conexão do nosso par trançado no conector. As duas portas que nós vamos utilizar são as portas 7 e 8 presentes no nosso conector, certo? Então nós vamos fazer a conexão dele no 7 e no 8. Lembrando que no 8 é posicionado o azul e branco e no 7 é posicionado o azul. Então vamos fazer a conexão deles aqui. Utilizando uma chave de fenda, né? Esse Borne, ele utiliza algumas chaves de fenda para poder ser posicionado. Então, colocando aqui no primeiro desparafuso, né? Tanto o 7 quanto o 8. E aí depois faço a conexão de ambos os cabos. O azul no 7 e o azul e branco no 8. Aperto os dois conectores, então preso o cabo azul e preso o cabo azul e branco. Perfeito? Feito isso, depois nós vamos conectá-los ao inversor. Lembrando sempre, né, de que nós devemos colocar também, né, a capa de proteção em volta e aí fazer a conexão. Com o conector pronto, nós vamos agora encaixá-lo na porta com do inversor. Então, olhe o sentido correto dele, né, ele encaixa num único sentido e aí empurre ele até escutar o clique, certo? Feito isso, lembrando que todo esse processo foi feito com o equipamento desligado, ok? Então, após fazer essa conexão, a gente pode religar novamente, né? Tanto a parte CA quanto a parte CC. E aí basta apenas observar o equipamento religando, ok? Agora, em seguida, nós vamos fazer também a conexão da 485 no medidor. Agora, nós vamos conectar a outra ponta do cabo no Grid Zero SolarView. Para poder fazer essa conexão, nós vamos utilizar o Borne, que vem presente no kit, né, do Grid Zero SolarView. Esse Borne a gente vai utilizar, né, conforme a legenda que vocês podem ver, na própria etiqueta do medidor, a gente vai utilizar o canal A e o canal B da 485, sendo que no canal A vai ser conectado o fio azul e no canal B o fio azul e branco, perfeito? Vou executar a conexão aqui agora. Esse Borne ele é com parafuso, então com uma pequena chave de fenda, posicione os cabos dentro do Borne e depois fixe eles com o parafuso. Feito isso, certifique-se de que ele está firme e bem montado. Bem, então notamos que esse, né, o inversor ele está com um alarme, falando que não tem um medidor conectado, e o nosso medidor ele está com status verde, né, indicando que o equipamento, né, ele está configurado corretamente, só que ele ainda não tem comunicação também com o inversor. Então o que eu vou fazer é pegar o cabo, né, que nós conectamos tanto no inversor, e agora conectar ele também no medidor. Vou fazer um encaixe no conector aqui que tem na parte superior do nosso Grid Zero SolarView. Feita a conexão, nós observamos que a mudança de status é imediata. O nosso medidor vai para essa cor azulada, né, ciano, e o inversor volta a ficar verde, indicando que ambos estão realizando a comunicação. Bem, depois que executamos, né, todo o processo de configuração, tanto do inversor quanto do medidor, e que a gente observou que ele está, né, com a comunicação estabelecida, é hora da gente validar o controle de exportação de energia. Então, nós vamos ligar a nossa carga, primeiro a força máxima, né? A nossa carga que ela consome até aproximadamente 480 watts de potência, certo? Então a gente vai ter que observar o inversor suprindo também, né, esse valor de potência e não ultrapassando ele, né, para não haver a exportação de energia, perfeito? Então vou colocar a carga inicialmente como máximo
cerca de 480 watts de consumo. Então nós observamos aqui, né, que com o consumo, né, sendo realizado pela carga, o inversor equilibrou a geração, né? Vimos ali que ficou cerca de 480 watts de potência, né, sendo gerados nesse momento. Agora, para que a gente veja também, né, o controle realizado pelo inversor, a gente vai setar alguns valores aqui na carga, né? Então eu vou diminuir essa carga para a gente poder observar também o controle sendo efetuado no inversor. Vou fazer uma redução aqui na nossa carga, aproximadamente 1/3, e aí nós vamos ver o inversor também equilibrando esse valor, ficando assim por volta de cerca de 100 watts de potência, que é o que está sendo consumido também por essa carga. Como podemos observar, né, então nós ficamos ali com uma potência de mais ou menos 110, 100 watts ali, né, sendo gerados, e também a carga consumindo esse mesmo valor, né, evitando assim que a exportação de energia aconteça. Agora nós vamos ver quando a gente zera a carga totalmente, porque aí a geração também, né, ela vai ter que parar por completo. Então a gente vai observar isso acontecendo agora. Zerei a nossa carga, e aí a gente vai observar aqui no monitor do inversor, né, a potência diminuindo, sendo que fica ali normalmente um residual de cerca de 20 watts de potência. Então, após verificarmos, né, que o inversor ele zerou a potência de geração, eu retornei a carga para o máximo, né, o inversor voltou a produzir também o equivalente para poder suprir essa carga, mas é importante falar também, e se caso, né, o inversor perdesse a comunicação com o medidor? Porque se isso acontecer, o inversor ele não pode, né, exportar energia. Por mais que ele não tenha referência, mas ele não pode exportar energia. Então, se vocês observarem também, caso a comunicação seja removida por algum motivo, a gente vai observar, né, tanto a queda no medidor, o status de LED dele vai mudar, e também vamos observar no próprio inversor esse parâmetro também sendo alterado. Então notaram? Tanto o inversor apresentou o erro e parou de exportar, né, energia, e o medidor também, ele mostrou, né, apresentou o erro ali da comunicação, mostrando o status de LED verde, né? O produto está funcionando, mas ele está sem comunicação, né? Antes a gente observou que ele estava ali um azulado, né, cor ciano, perfeito? Vou reconectar, né, a comunicação aqui, e ambos vão retornar aos seus status anteriores, né? Tanto o medidor com status de LED ciano, quanto o inversor também com seu status de LED verde. Viram? É muito fácil realizar a instalação do Grid Zero SolarView. Não levamos muito tempo, executamos as configurações tanto no inversor, mostramos como a instalação do medidor foi feita, como a configuração dele foi feita e o local onde ele foi posicionado. E também podemos observar, né, o controle sendo feito de forma efetiva. Esse é um dos fabricantes, o Growatt, que nós já temos integrado com esse equipamento. Mas fique atento, pois teremos novidades em breve a respeito desse equipamento e muitas outras também.